é que vou comentar rapidamente algumas teorias, tá? E como elas se relacionam com a questão da CETEC, né? Então, essa aqui é uma teoria bastante conhecida para quem estuda economia e para quem tem alguma, não precisa estudar muito economia, mas tem um interesse para essa área de inovação, que é a teoria schumpeteriana, né? No caso, Schumpeter, que é um autor austríaco, que escreveu a obra em 1917, em que ele mostra que as inovações são as grandes propulsoras do desenvolvimento econômico, né? E, bom, e como sabemos, né, a gente pode depois explorar, você sabe muito bem, né, se um setor-chave hoje para dinamizar as inovações, seja por ele em si, seja também por possibilitar inovações de outros setores, né, é o setor de semicondutores, né, então a gente teria a CETEC como chave nessa dinâmica. A questão da CEPAL, né, é a teoria cepalina, que seria a principal teoria de desenvolvimento econômico, que não é de um país central, não é de um país desenvolvido, né, ela tem como os principais o Prebisch, né, que é argentino, mas aqui também no Brasil tem Furtado e outros autores que seguem essa tradição, tem no México também. E se fala muito, né, da questão dos preços, que os países periféricos teriam produtos que, ao longo dos anos, os preços eles crescem menos que os países desenvolvidos, mas que o CEPAL, na verdade, entende que seria o principal ponto, que seria esse diferencial de produtividade, né? E nada mais importante que para incentivar a produtividade do país, que exista uma fabricação, um desenvolvimento de tecnologia que realmente proporcione produtividade, né? Eu tenho o professor Paulo Gala, ele é bem conhecido de trabalho, inclusive ele é um dos defensores da CETEC, né? No debate econômico, né, que comenta que para aumentar a produtividade, um país não vai conseguir ser produtivo se tiver a base da economia baseada em serviços de baixa intensidade tecnológica. Então, não adianta você ser muito produtivo, por exemplo, em cortar cabelo, em ser um bom motorista de Uber, né, porque isso, a possibilidade de propagação da inovação, né, e da produtividade para o restante da economia não vai acontecer. Né? Então, está aí mais um motivo para se apostar numa empresa como a CETEC. Nós temos aqui a teoria do polos do crescimento, principalmente da professora Pirru, é um destaque nesse pensamento, que ela trabalha a partir do conceito de unidades motrizes. Então, que uma ou poucas empresas, elas teriam a capacidade de potencializar o crescimento da região como um todo. Né? Aqui o exemplo mais famoso é do Vale do Ruhr, né, que fica ali na Alemanha, na fronteira com a França, que é a região mais desenvolvida em termos industrial da Europa, é uma das maiores do mundo, já foi até mais forte agora com Shenzhen na China, né, outros setores, ficou um pouco para trás em termos não ficou para trás, ainda tem sua dinâmica muito forte, assim. Enfim, mas era mais assim relativamente ainda. Então, aqui a CETEC, por exemplo, principalmente se contasse, né, com esse respeito da demanda do Estado, né, e que fortalecesse, depois eu vou falar mais sobre a possibilidade disso, ela poderia crescer mais, né, e já ainda assim ela está atraindo empresas, né, mas se tivesse uma aposta maior do Estado sobre ela poderia atrair mais ainda, né, inclusive ter esse potencial, como nesse tipo de pós-crescimento, pode ter as empresas que puxam vindo mais de trás e outras mais de frente. No caso, mais as que vêm de trás, sim, seriam as push factors, né? Seriam aquelas empresas, principalmente o setor de insumos, né? E o setor de semicondutores é um insumo importante, fundamental para uma diversidade muito, muito grande. Basicamente, todos os produtos utilizados hoje em dia, né, utilizam de alguma forma um semicondutor. Né? Não só os mais, né, ultra tecnológicos, até não tanto assim, já tem a utilização de semicondutores, né? Então, a CETEC poderia ter esse papel fundamental para dinamizar. Aqui uma perspectiva semelhante, que é a cadeia de desequilíbrios, que é do Richman, também tem uma perspectiva bastante semelhante, né, que você, a partir de certo desenvolvimento de setores, mesmo que proporcione um desequilíbrio na economia, ela pode ter a vantagem de atrair outras indústrias, outros setores para compensar esse desequilíbrio passageiro. Por exemplo, você aumenta bastante a oferta de semicondutores,
mesmo que você não tenha, no momento, demais indústrias capazes de aproveitar esse material, né? Ele pode ser atrativo, já que existe uma oferta adicional, para atrair novas empresas e formar regionalmente um conjunto de empresas, né, que formam uma indústria nessa cadeia de semicondutores. Mas o setor privado, normalmente, ele não vai ter um incentivo para iniciar esses projetos, que o retorno deles são mais de longo prazo, né, além de serem certos. Então, o autor aqui destaca a importância do Estado, tanto ele atuar diretamente, como também na forma de coordenação para fazer esse fortalecimento dessa indústria local. Né? Aí, no caso, a gente tem os casos da Coreia do Sul, né? Da China, mais recente, né? Que pega aquela Shenzhen, que é uma vila de pescadores, e virou essa potência mundial atual. Né? Mas outros países também do leste asiático, mas mesmo Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, todos eles tiveram esse período prévio, antes de se tornar uma potência econômica, esse tipo de proteção e indução do Estado. Né? Tem aquele famoso livro do Chang, Chutando a Escada, que nenhum país hoje desenvolvido não passou por um processo de proteção do Estado. Né? É necessário para essa indústria nascente. Aí nós temos o modelo Caldwell-Tyrrell, né, que são dois autores, o Caldwell um pouco mais antigo, o Tyrrell um pouco mais recente, mas dos anos 80. Ele segue a linha, talvez alguns tenham ouvido falar mais, depois posso explicar, keynesiana, que dá muita relevância para a dinâmica da economia a partir da demanda. Né? Mas, basicamente, o que eles entendem é que, para o crescimento econômico no longo prazo, que seja sustentável, é importante que a produção nacional ela possua uma alta elasticidade de renda. O que significa? Conforme a renda aumente, a demanda por esses produtos aumente mais do que proporcionalmente, inclusive os seus preços. Então, um país que tenha uma produção baixa elasticidade de renda significa que o resto do mundo está crescendo e a produção dos seus produtos cresce menos que proporcionalmente. Já de elevada elasticidade de renda é o contrário, né? Então, é importante que tenha produtos com elevada elasticidade de renda, que é exatamente o caso, né, de produtos relacionados à questão dos semicondutores, e tem um conceito importante por trás disso também, em que o aumento da produção da atividade econômica possibilita retornos mais altos, incentiva a contratação de bens de capital, de maquinários, e, por sua vez, aumenta a produtividade. O espraiamento dessa produtividade possibilita um aumento da renda, o aumento do crescimento econômico, que, por sua vez, vai retroalimentar o processo. Né? Então, para você conseguir ser competitivo, é importante que tenha esse movimento inicial. Né? Aí, relacionando com as teorias anteriores, dificilmente apenas o mercado, sem o apoio do Estado, consegue fazer isso. E, por fim, a teoria evolucionária, que é uma continuação, por exemplo, da teoria schumpeteriana, em que ela fala a importância dos processos de inovação. Aqui também consegue relacionar outros conceitos que não é exatamente dela, anteriores, mas como do learning by doing, né? De você aprimorar o modo de produção conforme vai se fazendo, né? E muitas vezes aqui se vê também, especialmente pelo processo inicial, a importância do Estado. Né? Então, se a gente pega exemplos de autores da teoria evolucionária que estudam nos Estados Unidos, né, o quanto dos produtos ou contaram com o financiamento do Estado, como o caso da Apple, que foi responsável basicamente 80% do fundo para financiar a Apple no início era do Estado. Né? E boa parte também da evolução, da tecnologia, vem também de demanda do Estado, e os Estados Unidos, que é considerado um modelo liberal, boa parte conta com linhas de financiamento do Estado e com as compras garantidas, né, das Forças Armadas, da NASA, etc. Então, aqui, retomando mais rapidamente agora, então, essa dinâmica fundamental do Estado, né, que incentiva o investimento, ou diretamente, como o caso do CETEC, ou através do financiamento, do BNDES, etc., o mecanismo de compras governamentais é um aspecto essencial, está dentro das normas da OMC. Então, o Estado ele pode incentivar a compra da indústria nascente de alta tecnologia, como é o caso de semicondutores. Então, ele poderia ter, e tem os mecanismos dentro das regras da Organização Mundial do Comércio, para incentivar as compras, por exemplo, da CETEC,
fazendo com que haja um ganho de escala, um ganho de escopo de poder colecionar produtos de uma diversidade de produtos na mesma planta, e com um processo de tempo, né, com a evolução. Eu vi uma outra entrevista do Julião, né, e outros autores também da economia mais especializados nessa dinâmica, né, o processo de você tornar uma planta produtiva para competir internacionalmente é de 20 anos, né? E hoje em dia o volume é na casa dos bilhões de dólares, né? Mas isso é possível através esse pontapé inicial do Estado, né? E posteriormente, sim, você pode ir afastando esse incentivo do Estado até a empresa se tornar competitiva, como aconteceu com as principais empresas coreanas, chinesas, né, que contaram com esse forte apoio do Estado. Aqui, para não alongar muito o tempo, assim, mas só para lançar aqui com vocês, né, a gente pode trocar depois ideias sobre isso, é essa questão que o Estado não pode gastar e fazendo esses exemplos com a economia doméstica, né? Na verdade, são exemplos muito falaciosos, né? Então, trago três aspectos simples aqui. Quando a família gasta, não aumenta a sua renda, ao contrário do Estado, que quando o Estado renda, ele gasta, ele estimula a demanda, ao estimular a demanda, estimula o crescimento econômico, que, por sua vez, aumenta a arrecadação, especialmente no país como o Brasil, que a maior parte dos impostos se dá através do consumo e da produção, e não da riqueza e da renda. As famílias dependem de terceiros para aumentar a renda, não é o caso do Estado, que pode aumentar a renda através dos impostos, né, de aumento de alíquotas e novas formas de impostos, e as famílias não emitem dívida na própria moeda, né, que é o caso do Estado, e no caso brasileiro, ele pode fazer isso porque a nossa dívida interna, atualmente, ela é toda em reais. A parte que é atrelada não é em dólar, é toda em reais, 100% em reais, mas a parte da dívida que varia com dólar é menos de 1% hoje. Ao contrário do que era quando aconteceu a crise cambial de 1939, que um terço estava atrelado ao dólar. Que é o contrário do caso da Argentina, da Coreia, da Venezuela. O pessoal comenta, mas vai acontecer o que aconteceu com a Argentina, com a Venezuela. Não vai, porque nossa dívida é interna. A nossa dívida externa, nós somos credores líquidos. Nós temos mais reservas internacionais do que dívida externa. Mas o Brasil tem a maior dívida que os outros países emergentes. Se a gente for pegar em termos de dívida líquida, ou seja, contando a diferença que o país deve e o que o país tem de crédito também, no caso de reserva internacional, ela está na média dos países emergentes. E durante 2003 a 2014, ela saiu de 60% para 30%. Agora que ela voltou a aumentar. Tá? Então, a gente tinha uma tendência, antes de ter essa crise econômica em 2015, uma tendência de queda dessa dívida. Aqui é a área que eu mais estudo, os fluxos financeiros. Eu já fiz trabalhos empíricos e leio muito trabalhos empíricos sobre isso também. A questão que, se aumentar a dívida, os fluxos de capitais vão embora do país. Não é verdade. A literatura empírica não demonstra isso. Isso é bem claro. E o FOT tem muitos exemplos de que isso não acontece. E ainda, nós temos um grande potencial de elevação tributária sem afetar a questão da competitividade do país e sem afetar a classe média. Por exemplo, se observarmos aqui, quem recebe mais de R$320, quase aqui em torno de 70% da sua renda não é tributada, ela é isenta de tributação. Né? E uma parte aqui da total da renda tributável que é apenas só de 10%. Então, o que acontece no Brasil é que quem recebe pouco paga muita tributação. Quem recebe bastante paga pouco. Então, existe toda essa malha aqui de pessoas que poderiam ser tributadas. E onde que está a maior parte da isenção? Lucros e dividendos, né? Que o Brasil, né, os países do mundo apenas, não cobram imposto sobre lucros e dividendos. A questão sobre transferências patrimoniais, doações e heranças também é uma fatia muito grande. Há um exagero no super simples, aqui então, que acaba tendo muita isenção ou alíquotas mais baratas. Bom, aí tem uma infinidade de aspectos que não precisariam ter essa isenção. Aqui uma frase que eu vi hoje no Twitter, aqui do Sérgio Gobetti: uma pessoa que recebeu no Brasil 1,4 bilhão em 2019. Né? Uma pessoa. E essa renda de 1,4 bilhão, 90% foi livre de imposto de renda. Então, aqui vê como teria capacidade do Estado
mesmo que ele tenha capacidade de emitir gastos, independente disso, ainda teria muita possibilidade de arrecadação, se precisasse. Bom, e por que então se liquidou? Porque segue a lógica da financiarização. A financiarização tem vários aspectos complexos, mas para enfatizar um aspecto aqui, é que a lógica do pensamento é muito de curto prazo. Então, antes dos anos 80, o que vigorava era aquele pensamento de fazer um investimento pensando no lucro de longo prazo, aumentar em grande a escala, o investimento, para você ter um retorno e ser competitivo. Na lógica da financiarização, o que vale é a maximização do valor acionário. Então, é um pensamento muito curto prazista. A lógica foi feita para o setor privado, mas vale muito para como pensa o Estado brasileiro desde 2016, dentro daquele pacote da ponte do futuro, né, que o Temer falava e que foi aprofundado agora no governo Bolsonaro. O que ele não considera ao pensar na liquidação da CETEC? Os sunk costs são aqueles custos irreversíveis, ou seja, já se fala que em 10 anos investiu quase 1 bilhão. Primeiro que é muito pouco na indústria de semicondutores, né? A Índia, como o Júlio comentou antes, está oferecendo vantagens, né, para quem for investir lá, na casa de 1 bilhão para cada fábrica, então, de dólares, né? Então, em 10 anos, se investiu quase 1 bilhão de reais, é muito pouco, teria que se investir muito mais, né? Não está se ignorando o crescimento. Aí o Júlio detalhou mais, né, o que aconteceu até 2017, então a situação ainda é mais ridícula de se liquidar. Não observa o crescimento recente, né, a gente vê a dinâmica, obviamente, teria uma regularização fiscal não, financeira saudável em pouco tempo. Aqui pegando uma fala também do Júlio, outra entrevista, tem um crescimento potencial da CETEC, né? E não leva em consideração as externalidades, né? Que não pode se pensar a CETEC apenas como uma empresa, como ela ser saudável financeiramente ou não, mas sim pensando todas as vantagens que ela proporciona para a economia, e aquelas relacionadas que eu comentei anteriormente nas de desenvolvimento econômico, que eu posso aprofundar em cada uma delas depois também. Aqui também, aproveitando, foi bastante divulgado hoje no Twitter, né? E o quanto o Tesouro desembolsa por empresas públicas é muito pouco, no caso da CETEC, né? Que apenas é menos de 0,5%. Então, é irrisório esse argumento fiscal, né? E as consequências da liquidação, né? Então, você vai ter uma fuga de cérebros, né? Por vontade, né, dos engenheiros e dos demais profissionais, eles estão buscando alternativas para ficar em Porto Alegre, né? Mas a tendência das situações dessas é ter uma fuga de cérebros. Mesmo que, por exemplo, por um amor, né, por uma questão pessoal, se faz todo esse esforço para ficar em Porto Alegre, mas quantos engenheiros, quantos potenciais poderiam ficar no país, incentivar ao estudo, vão acabar indo para fora, né? Então, isso é uma realidade que se vê cada vez mais no Brasil, e é um argumento falacioso, que basta investir em educação que o país vai se desenvolver. Não, o que vai acontecer se não tem uma indústria forte? Ou vai virar uma uberização geral da economia, né? Engenheiro dirige no Uber, nada contra, mas não é para isso que estudou, ou vai fazer uma fuga de cérebros, né? O país vai ficar cada vez mais se limitando a uma atividade agrícola que não tem os potenciais de aumento de produtividade para a economia e geração de empregos adequados, né? E cada vez mais também vai ter a ampliação da dependência externa, né? Então, essa questão geopolítica, né, que a Carol comentou muito bem, comentar um pouquinho mais, ela trouxe ótimos dados, então pode falar depois. Então, você abrir mão de uma empresa competitiva que poderia ser muito mais é algo extremamente lamentável, né? Então, essa questão geopolítica estratégica, rapidinho aqui, por que não aproveitar assim, para realizar parcerias estratégicas, né? O Brasil ele vai ser um dos principais consumidores potenciais de tecnologia 5G em termos de infraestrutura e também de equipamentos. Por que não fazer, então, eu vou usar dos Estados Unidos, vou usar da China? Ok, mas vamos dar uma compensação tecnológica, vamos fazer uma transferência. Por que não fazer um projeto que resulte em uma joint venture, por exemplo, com uma grande empresa chinesa ou dos Estados Unidos, né? O que for mais vantajoso. Acho que não tem que ter preconceito de que lugar. Eu quero capital, eu quero inovação tecnológica, desenvolvimento interno, né? Então, isso é possível, né? É muito possível. Aí, exemplo assim, fazer
trazer também fábricas de smartphones, enfim, poderíamos fazer um polo relacionado com semicondutores e demandas, empresas que demandam semicondutores na região de Porto Alegre. Deveria se ampliar e não liquidar a CETEC com filiais no país. Eu não sou especialista, mas vocês podem confirmar, né, a produção em larga escala de semicondutores exige muito recurso hídrico. O Brasil ele tem um grande potencial hídrico. Ao invés de ficar desperdiçando com algumas coisas de baixa tecnologia, por que não para a produção de semicondutores, né? Então, eu vejo que tem muito potencial da CETEC e é um grande desperdício, né, a gente está fazendo com a liquidação da CETEC.